Olá pessoal, hoje eu e minha dupla Victor Hugo vamos falar sobre o Spring Boot, um framework muito utilizado para o desenvolvimento de aplicações Java. O Spring Boot foi criado para facilitar a criação de aplicações Spring, eliminando a necessidade de configurações manuais extensas. O Spring Boot oferece configuração automática, servidor embutido como Tomcat e dependências pré-configuradas. Com ele, nós conseguimos criar aplicações web, APIs REST e sistemas completos de forma rápida e produtiva. No nosso projeto, usamos o Spring Boot com o Spring Data JPA para gerenciar o banco de dados e o PostgreSQL como banco de dados. Agora nós vamos comparar o projeto antigo, que foi feito sem o Spring Boot, com o novo projeto usando o Spring Boot. As diferenças são significativas e mostram como o Spring Boot facilita o desenvolvimento do projeto. E no antigo projeto, sem o Spring Boot, nós tínhamos que configurar manualmente o Hibernate, o JDBC, as dependências do banco de dados e o Entity Manager Factory, a Transaction Manager e várias outras configurações XML ou Java. Era um processo demorado e propenso a erros. E no novo projeto, com o Spring Boot, tudo é resolvido com um arquivo, que é o Application Properties. Simples. As dependências são gerenciadas pelo Spring Boot Starter Parent e as configurações do Hibernate, Data Source e JPA são feitas automaticamente. No projeto antigo, nós tínhamos que criar as classes DAO, Data Access Object, com os métodos como salvar, buscar todos, buscar por ID, deletar, e dentro de cada método, tínhamos que abrir a transação, criar query, executar, fechar conexão e tratar exceções. Isso deixava o código muito repetitivo. No novo projeto, nós criamos as interfaces que estendem o JPA Repository e o Spring Boot implementa automaticamente todos os métodos básicos como o save, find all, find by ID e delete by ID, sem precisar escrever nenhuma linha de código. Isso reduz bastante o trabalho do desenvolvedor. Bom, como o Adriano já falou sobre a parte teórica do nosso Spring Boot, para que serve, o que é, e o que mudou do nosso projeto antigo que não tem o Spring Boot. Agora eu irei falar mais a parte prática do nosso código, a qual a gente vai estar utilizando o Spring Boot. Bom, de início a gente criou o nosso Student e o nosso Subject, a qual vai ter a mesma estrutura, então eu irei explicar somente a parte do Student. Aqui a gente tem o entity, que são anotações que são representadas pelo arroba, a qual funciona como uma etiqueta, a qual ele dá uma nomenclatura para o nosso Spring Boot entender o que está se referindo cada elemento que está sendo criado. Por exemplo, aqui no entity a gente está criando uma entidade que se chama student. Então a gente damos uma nomenclatura que se chama anotações, né? Temos o @id, que estamos criando uma chave primária, o gênero de values, que estamos dizendo que vai criar automaticamente os ID de acordo com o registro criado, e o column, que quer dizer que estamos dizendo que não pode ser vazio a nova coluna a ser criada, né? E aqui temos nosso construtor vazio, a qual a gente vai ter como padrão, que vai ser a implementação com o Spring Boot. E aqui temos o construtor com parâmetros que eu fiz para fazer um exemplo com banco de dados mostrando nossos dados. E os getSets, que são os get solicitadores e modificadores. E no final temos o nosso toString. E também a gente criou o repository, que vai ser o Student Repository e Subject Repository. Vou explicar somente o Student. E aqui temos nossa mágica que acontece, né? A criação, que é o nosso CRUD, a qual a gente fez no código passado. E nesse código que estamos utilizando o Spring Boot, não precisamos criar linhas de código, porque o próprio Spring Boot com o JPA eles faz automaticamente o save, que é o find all e tudo os outros comandos que era necessário criar manualmente e agora cria automaticamente. Bom, agora aqui no main a gente criou a nossa parte main, que é a parte principal, a qual ele vai rodar, chamamos de app. De início a gente fez anotações de Spring Boot Application, a qual ele vai configurar automaticamente, o Entity Scan, que vai procurar a entidade dentro do próprio pacote,
e também o repository que vai ser procurado também dentro do nosso pacote. Aqui temos o nosso command line run, a qual a gente criou o auto-read, que ele vai criar implementações automaticamente do repository student e do repository subject, a qual antes ele criava através do new, e aqui automaticamente o Spring Boot faz a criação desses repository. E aqui temos também o nosso run, a qual ele vai ser inicializado quando a aplicação for inicializada. E aqui embaixo temos o nosso system out, que vai dizer que o nosso projeto foi iniciado. E aqui eu criei uma parte de inserir aluno, inserir disciplina, para a gente mostrar no nosso banco de dados os dados. Aí por isso que eu criei essa parte de inserir os alunos, né, com os dados. E aqui exibe os alunos salvos no nosso repository, com counting e as disciplinas também. E agora eu vou explicar Application Properties, que são a nossa conexão com o nosso banco de dados. Aqui vai estar a porta 8081, o nome da nossa pasta, o nome do nosso localhost, o nome da nossa pasta no nosso post, o nosso name, senha e tudo mais que conectam com o nosso banco de dados Postgre. E aqui a gente tem o nosso main rodado, a qual eu rodei, porque ele demora um pouco, cortei um pouco do vídeo aqui. E aqui a gente fez o que no código do main, a gente fez para inserir alunos e inserir disciplina. Aqui estamos criando Subject Student, a qual a gente criou, ele vai exibir no final aqui, ó, como vocês podem ver, alunos salvos e disciplinas salvos, que são as quantidades. Depois disso, de salvo e criado as tabelas com isso tudo, a gente vai no nosso Postgre e roda. E vemos que aqui embaixo tem os dados na nossa tabela. E aqui temos a nossa tabela Subject e Student com as suas colunas, ID, Met, Name e as colunas do Subject. Então é isso, nosso projeto final.